propósito da lição desta semana é mostrar as implicações práticas do Evangelho na vida cristã. Veja, até aqui no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, temos encontrado poucos mandamentos, com exceção de alguns mandamentos no capítulo 6, onde se nos ordena saber, considerar, etc. Nos primeiros capítulos da Epístola, a ênfase de Paulo não está naquilo que devemos fazer, e sim naquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez pela graça é sempre a base do comportamento e da conduta cristã. Agora, com isto em mente, vejamos o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra pois pode ser substituída, para sermos mais claros, pela palavra portanto. Esta palavra indica que tudo o que Paulo estava falando nos primeiros 11 capítulos, tudo que Deus fez pelos pecadores, ímpios e culpados, conduz a uma consequência. Por isso ele roga. Paulo estava implorando, suplicando. Agora veja o contraste com a lei. A lei diz, te mando, te ordeno, mas a graça diz, rogo-vos. A obediência à lei se baseia no temor. A pessoa obedece, pois ela tem medo do castigo que sofrerá caso não obedeça. Mas a obediência no Evangelho se baseia no amor. O amor de Cristo nos constrange. Continuemos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Ele roga pela compaixão de Deus. Compaixão significa clemência, misericórdia. Precisamos lembrar quão misericordioso e compassivo tem sido Deus para conosco. Isto deveria ser um incentivo para uma vida cristã piedosa. Se Deus tem sido compassivo e clemente com a gente, não deveria não deveríamos darmos a nossa vida, tudo mais para servi-lo? Se o Filho de Deus morreu por mim, como posso fazer menos do que viver para Ele? Por isso Paulo aconselha que apresenteis vossos corpos. A palavra apresentar é a mesma palavra que se encontra em Romanos 6,13. E uma comparação de ambos versos indica que o corpo é equivalente a você mesmo. Quando você entrega a Deus seus membros, está dando-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é um sacerdote. E os sacerdotes oferecem sacrifícios. Um sacrifício pertencia totalmente a Deus no Velho Testamento. Era dele. Então, um crente sacerdote no Novo Testamento irá oferecer-se, dar-se a si mesmo, seu corpo, totalmente a Deus, tudo para uso de Deus. Dizem que um crente, após ler Romanos 12:1, foi ao topo de uma montanha e construiu um altar de pedra. Então disse ao Senhor, Senhor, aqui estou, teu sacrifício vivo, usa-me como quiseres. A minha vida te pertence. Querido, Deus não nos diz literalmente para construir um altar de pedra, mas para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Vivo. Ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento que eram imolados e acabavam morrendo. Mas não só isso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para a santa vontade e para o serviço de Deus. O povo de Deus é santo, separado para o serviço do Rei dos Reis. Você se vê a você mesmo como um servo de Deus Altíssimo? Mas além disso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, aceitável. Deus se alegra com o sacrifício de seu Filho. Deus não se agrada quando os cristãos se negam a dar-lhe tudo. Ou que nada se interponha entre nós e nosso Salvador.
Mas o sacrifício tem que ser racional também. Agora, a palavra lógica vem dessa palavra, é a raiz da palavra racional. À luz daquilo que Cristo fez por nós, dar-nos inteiramente a Ele como um gesto total de consagração é a única coisa racional e lógica que podemos fazer. Nenhuma outra coisa tem sentido para o cristão verdadeiro. Há uma parábola interessante. Não sei quem a criou. Diz que um fazendeiro que não conhecia nada sobre animais limpos ou imundos se aproximou de uma galinha e de um porquinho e lhes fez uma importante pergunta. Querem contribuir para um café da manhã com ovos e bacon? Para a galinha era apenas uma contribuição, mas para o porquinho era um sacrifício total. Bom, o cristão deve se colocar totalmente nas mãos de Deus. Queira Deus que Romanos 12:1 seja a lembrança constante de que não nos pertencemos, pois fomos comprados com preço. Não temos o direito de usar nosso corpo como bem quisermos. Como servos que amam a Jesus, temos o dever de usar o nosso corpo como Ele quer. Fomos comprados com sangue e estamos ligados em amor. Nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos. Diante da misericórdia e da graça de Deus demonstrada no Calvário, como poderíamos fazer menos do que isso? Agora veja o que diz Romanos 12:2, é o segundo versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que neste versículo há dois mandamentos. O primeiro é negativo, não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, o que não devemos fazer. O segundo é um positivo, um mandamento positivo, o que sim devemos fazer. Este mundo se refere a este tempo. Em 2 Coríntios 4:4 lemos que Satanás é o Deus deste mundo. Cristo se deu a si mesmo por nosotros, por nossos pecados, para livrar-nos deste século malvado, diz Gálatas 1:4. Quando estávamos perdidos, éramos parte deste século malo e satânico. Mas Deus nos libertou. Não vos conformeis. O verbo conformar significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar, adaptar a uma coisa. Paulo está dizendo, não permita que o mundo pressione você dentro de seus padrões. Não seja modelado pelas posses desta terra, pelas conversas, pelas expressões, estilos e hábitos deste mundo. Não se conforme com este mundo. Sede transformados. Este verbo transformar significa ser mudado. A palavra grega é metamorfosis. Esta palavra se usa em Mateus 17:2, quando se refere à transformação de nosso Senhor, comumente chamada de transfiguração. O Senhor foi transformado de tal maneira que sua glória interior chegou a ser visível exteriormente. Agora, como se concretiza esta transformação na vida do cristão? Pela renovação de vosso entendimento. Oh, querido, é um processo consciente. É adaptar nosso pensamento e nossa visão moral e espiritual à mente de Deus. E isso tem um efeito transformador em nossa vida. A mente do cristão deve chegar a estar saturada com a palavra de Deus, de modo que possa pensar, sentir cada vez mais como Deus vê, pensa e sente. Esse é o segredo. Em Quito, a capital do Equador, uma corrida de 10 km foi exatamente o que um grupo de jovens adventistas precisou para ajudá-los a abrir uma nova igreja. A ideia surgiu num pequeno grupo de jovens. Costumávamos reunir-nos aqui na sala de estar e costumávamos dizer: para além de passar tempo juntos e aprender com as experiências uns dos outros, precisamos de fazer mais alguma coisa. Eles decidiram que iriam abrir uma nova igreja numa parte da cidade que ainda não tinha sido evangelizada. É um vale pequeno, mas temos 2 igrejas.
Este bairro estava isolado, por isso decidimos que, uma vez que este bairro está sozinho, precisa da sua própria igreja. Batemos às portas e perguntámos: quer estudar a Bíblia? Foi uma má ideia. As pessoas responderam: não, nem sequer vos conhecemos, quem são vocês? O que querem? Por isso, juntámos novamente e traçámos planos para evangelizar as pessoas. Começamos a sondar a comunidade sobre as suas necessidades e encontramos muitos problemas. Uma das necessidades mais importantes era a saúde. Por isso, planeámos oferecer consultas, análises laboratoriais e uma feira de saúde. Depois de muita planificação, o grupo calculou os custos para a feira de saúde e descobriu que seriam cerca de $3.000 americanos. Mas o grupo de jovens estudantes não tinha meios para contribuir para essa quantia. Todas as quartas-feiras eles corriam juntos como atividade de grupo. Quando se estavam a preparar para a corrida semanal, alguém teve a ideia de usar esta atividade como forma de angariar fundos. Começaram a organizar uma corrida de 10 km em que as pessoas se podiam inscrever e pagar uma pequena taxa de inscrição. Todos os lucros da corrida reverteriam para cobrir os custos da feira de saúde. Começamos como jovens a fazer planos. Começamos assim: tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo. Senti que eu estava a fazer algo importante para Jesus. Encarei isto como uma grande responsabilidade. Pensei que era um trabalho importante. É uma grande oportunidade para fazer algo útil para o Senhor. Nunca fizemos uma corrida como esta, nem sabíamos por onde começar. Mas decidimos fazê-la e marcar uma data para daí a um mês. Não sei como Deus nos ajudou durante todo o processo, porque as autorizações para encerrar as ruas muitas vezes demoram um ano, mas nós conseguimos. Como resultado da corrida, eles angariaram o dinheiro para realizar a feira de saúde e abrir a igreja, e também mantiveram contato com muitas pessoas que participaram na corrida. Cada participante recebeu um livro que estava incluído na inscrição, chamado O Poder da Esperança. Estes eventos abriram portas à comunidade e eles estudaram a Bíblia com quem mostrou interesse. Eles encontraram um edifício para alugar e finalmente estavam em condições de abrir as portas da sua própria igreja. E abrimos no primeiro sábado. Éramos apenas nós, mas continuámos com os estudos bíblicos e começámos a ver as pessoas a chegar aos poucos. Noemi e Miguel têm uma padaria ao lado da igreja. Às vezes, durante a semana, as pessoas da igreja iam comprar coisas à loja deles e um dia Noemi fez perguntas sobre a igreja. Ela foi convidada a estudar a Bíblia com eles no sábado seguinte. À medida que a sua fé foi crescendo, ela orou para que o Miguel fosse com ela à igreja, mas ele não demonstrava qualquer interesse. Após alguns meses, como prenda de aniversário, ele aceitou ir com ela apenas um sábado. A minha primeira impressão foi que não conhecia ninguém, mas todos me conheciam. Eles trataram-me pelo meu nome e disseram: "Seja bem-vindo, Miguel." Senti um amor imenso. Miguel queria aprender mais, por isso ele e Noemi pediram estudos bíblicos na sua casa. Por fim, eles entregaram o coração a Jesus e batizaram-se. A padaria agora está fechada aos sábados, mas o negócio duplicou aos domingos. É uma mudança radical. Quando não éramos batizados, quando não conhecíamos a igreja, tínhamos muitos problemas. Agora é diferente. Estudamos juntos, vamos à igreja, cantamos e oramos a Deus. A família do Miguel e da Noemi é apenas um exemplo daqueles que chegaram ao conhecimento do amor de Jesus e eles estão empolgados para partilhar o que aprenderam. Na minha casa temos um pequeno grupo que se reúne uma vez por semana. O nosso objetivo é partilhar a palavra de Deus com outras famílias para que possam conhecer Deus como nós o conhecemos. Cerca de 10 pessoas batizaram-se como resultado deste trabalho e agora a Missão Global está a ajudar esta nova igreja nesta grande cidade. Os membros da igreja oram para que os seus esforços, através do envolvimento total dos membros, continuem a espalhar o amor de Deus por toda a comunidade. O sonho é que esta igreja cresça e que possamos encontrar-nos todos no céu. Sinto-me satisfeita com o meu trabalho aqui. Sinto-me muito grata a Deus porque vejo como posso fazer a diferença neste lugar. Posso servi-lo. É gratificante servir Jesus. Ore, por favor, pela missão nas cidades, que tem como objetivo evangelizar as pessoas nas maiores cidades do mundo. Obrigado pelo seu apoio aos projetos de implantação de igrejas da Missão Global nas áreas urbanas como Quito.
texto esta manhã encontra-se em Provérbios 3:9 e diz o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Bom dia, irmãos. Votos de um sábado feliz e espero sinceramente que tenham tido uma boa semana e que a presença de Deus seja a razão e o motivo de vocês estarem aqui. Vocês sabem que existem vários locais onde Deus se manifesta. E o que torna o lugar sagrado, não é por ser uma igreja, é a presença de Deus neste lugar. Um dia, num deserto, o Senhor manifestou-se a Moisés. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés tira as sandálias porque o lugar em que você está é terra santa. Então hoje nós estamos num lugar sagrado. Eu estou a dizer isso porque muitas vezes, irmãos, nós não temos noção do lugar em que nos encontramos. Nós somos onde estamos. E como filhos e filhas de Deus, nós precisamos ter o senso da responsabilidade do lugar onde nos encontramos. Conversas triviais devem cessar neste momento. Aqueles que têm crianças, eu peço encarecidamente que controlem as crianças que estão sob tutela dos pais. Porque a nossa presença aqui, irmãos, deveria ser o resultado da nossa adoração durante a semana em casa. Mas nem sempre assim é. Eu fiquei a observar o movimento da igreja nesses pequenos minutos que aqui fiquei sentado. E se vocês pudessem ter a mesma visão que eu, vocês ficariam preocupados. Nós não estamos num lugar qualquer. Nós estamos na casa de Deus, na presença de um Deus santo, um Deus de ordem, que merece o nosso respeito e a nossa reverência. E é isso que às vezes nós não temos notado, irmãos. Vamos então aos agradecimentos por vocês terem vindo. Sei que não é fácil, tem muitas tarefas para resolver ao sábado, mas hoje deixaram tudo e vieram à igreja. Obrigado por terem vindo. Maranata, irmãos. Estão tristes? Quem está contente? Sim, senhora. E nós hoje vamos pedir que Deus, na sua infinita bondade, nos inspire a falarmos de um tema que tem sido tabu na igreja, que é a certeza da salvação. Você está salvo? Você acredita que é uma pessoa salva em Jesus? Se eu fosse a perguntar a cada um, as respostas não agradariam muito ao céu. Por isso, irmãos, agradeço também a Aline pela música que entoou. E um desses dias eu fui ver a minha galeria dos dons e, infelizmente, não consta a música. Não tenho o dom da música. Por isso é que eu tenho mesmo que agradecer muito quando, antes de eu usar a palavra, as pessoas se predispõem a cantar. Então, Aline, muito obrigado pelo louvor entoado e que possa cantar sempre que for necessário para preparar os corações dos fiéis para receber a mensagem da palavra de Deus. Vamos então fazer uma breve oração para introduzirmos o tema que nos traz na presença do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai da eternidade, muito obrigado por nos teres trazido de volta à tua santa casa de oração.
Passamos por 6 dias de trabalho, 6 dias de alegria, também de alguma dificuldade, mas hoje, felizmente, o Senhor nos faz cessar das nossas atividades rotineiras e nos faz lembrar que o sábado é um dia que deve ser prestado em louvor e adoração a Ti. Mas e não só, também de ajuda ao próximo, Senhor. Agora queremos pedir a Tua orientação para o estudo e a apresentação da Tua Palavra. Que o Senhor, tal como usou outros homens no passado, possa usar este homem fraco e débil na exposição da Tua Palavra. Que a Tua Igreja, por intermédio deste tema, seja ricamente alimentada. É o que lhe peço, agradecido nos méritos de Jesus. Amém. Então, irmãos, como já notaram, a certeza da salvação é o tema que nós vamos falar nesses breves minutos que estaremos à frente da igreja. E, para começar, eu gostaria de ler o texto que encontramos no livro de Hebreus, capítulo 4, o verso 16. Hebreus, capítulo 4, e o versículo 16. Eu tomo a leitura. Vamos então, sem medo, aproximar-nos confiante e ousadamente do trono da graça. O trono da graça, que é o trono do favor imerecido de Deus em favor de nós pecadores, para que possamos receber misericórdia. Misericórdia para as nossas falhas e achar graça para ajuda em tempo oportuno, para cada necessidade, ou seja, para ajuda apropriada e oportuna, justamente quando a necessitamos. Aqui nós vemos que Deus é tão bom que quando chama os seus filhos a comparecerem diante dele, ele não os desampara. Encontramos sempre auxílio, encontramos sempre proteção nos braços amorosos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agora vou fazer algumas perguntas à igreja. Vocês, obviamente, não precisam de responder, que vão nos fazer pensar sobre a certeza da salvação. Há muito movimento no templo. Eu agradecia que as pessoas se movimentassem menos, para não interromperem a ordem normal do sermão. Vou fazer algumas perguntas para que os irmãos consigam compreender o que é, afinal, ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Você pode achar que a certeza da salvação é apenas uma preocupação dos adolescentes, uma preocupação dos jovens da nossa igreja, mas não é bem assim. Porque existem pessoas, irmãos, que estão há 20, 30, 40 anos da igreja, mas não têm a certeza da salvação. As pessoas estão indecisas, as pessoas têm medo, não sabem o que poderá acontecer com elas no futuro. As pessoas têm medo de dormir, ou seja, morrerem e não terem essa certeza, esta convicção de que realmente estão salvas em Cristo Jesus. E ao longo deste mês, eu dediquei-me a entender, mas será que eu estou salvo? Será que eu já tenho essa certeza no meu coração? Será que se eu morrer agora, eu morro na esperança de que naquela manhã gloriosa, quando Jesus ressurgir nas nuvens dos céus, eu estarei salvo? É uma pergunta que tem martirizado o fiel povo de Deus. E será que Deus vai me aceitar se eu não fizer todas as mudanças que devo fazer? É aquilo que a igreja ensina, ou o que eu penso que a igreja ensina sobre a salvação, que me deixa intranquilo? A minha conversão foi genuína? Vou sobreviver no tempo da angústia? São essas perguntas, irmãos,
que tem assaltado a mente dos fiéis seguidores de Cristo. E pense agora comigo, pensem comigo, prezada igreja. Eu peço um minuto da vossa atenção. Pensem agora comigo. Será que Deus nos convida para nos aproximarmos do trono da graça, conforme o texto que lemos acima, sem nos oferecer nenhuma palavra de boas-vindas ao chegarmos lá? Será que Ele nos abandonaria sem sabermos se fomos aceitos ou não? Muitos comparam a caminhada cristã, e entendam bem, caminhada cristã para mim é manter-se salvo. Muitos comparam a caminhada cristã em direção ao céu como a travessia de um equilibrista ou malabarista sobre um cabo de aço, cuidando para não cair nem para a direita, nem para a esquerda. Eu faço agora uma pergunta. Que paz ou segurança pode existir num coração de uma pessoa assim, que está sempre preocupada em não cair? Existirá alguma paz, irmãos? Vocês não precisam de responder. Existirá alguma paz num coração assim? Que só estamos preocupados em não cair, em não pecar? Porque às vezes nós temos uma ideia de Deus que é uma pessoa que está lá no céu e aqui na terra Ele olha para cada um de nós como alguém que está sempre propenso ao mal. Mas Deus não é assim. É uma visão errada que nós temos de Deus. Não é assim que acontece, irmãos. E eu às vezes fico a pensar, por que colocamos um tema como esse, tão bonito e essencial para a nossa vida espiritual, tão feliz, dentro de uma moldura de incerteza? Por quê? Quando a Bíblia está cheia de promessas maravilhosas, sobre o quê? Sobre a certeza da salvação. Por que colocamos essas incertezas, essas dúvidas? E não é uma questão dos adolescentes, não, dos jovens. Existem adultos com 20, 40 anos de batismo, mas não têm a certeza da salvação. E este problema não é apenas nosso. Eu convido a igreja a lermos o texto principal do nosso assunto. Livro de João, o último livro da Bíblia a ser escrito. João escreveu o Apocalipse, depois é que escreveu o livro de São João nos Evangelhos, capítulo 21 e o versículo 3. São João, capítulo 21 e o versículo 3. Eu tomo a leitura. Disse-lhes Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles, os outros discípulos: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, o que aconteceu? Meus irmãos, como voltar à velha vida depois de tudo o que eles tinham vivido com Cristo? Para os irmãos que não sabem, este capítulo 21 aborda a história dos discípulos que, de tão desapontados que estavam com a morte de Jesus, decidiram voltar à velha vida, ou seja, à vida antiga. E Jesus, que é Deus, aparece aos discípulos no mar de Tiberíades. Os discípulos ficaram espantados. Como voltar à velha vida
depois de tudo que Jesus fez na nossa vida? Como voltar à vida antiga depois de tudo que vivemos com Cristo? A morte tem sido um problema para nós os cristãos, irmãos. E em 2014, eu perdi um grande amigo. Ele era adventista do 7º dia também. Era um jovem que era vigoroso, um jovem que trabalhava muito pela igreja. Gostava de cantar, gostava de dar estudos bíblicos, mas infelizmente ele adoeceu e acabou por morrer. Ele era muito amigo meu, ou muito meu amigo, e eu, diante daquela morte, irmãos, eu fiquei tão triste, tão triste. Eu nunca chorei tanto como no dia do funeral deste meu amigo. E eu pensei em desistir da caminhada. Existem aspectos da vida cristã, irmãos, que se nós estivermos alicerçados em Cristo, a ideia primária que nos surge é de desistirmos. E Pedro, quando vê Jesus, aquele homem que ele tinha depositado as maiores esperanças da sua vida, a morrer na cruz, Pedro pensou, bom, a vida para mim acabou. Se este homem que eu julgava que não fosse morrer, morreu, então não me resta outra saída que não voltar à pesca. Por isso é que eles voltaram. E não foi só Pedro, foram os outros também. E a narrativa bíblica é clara nesse aspecto. Vou pescar. Ou seja, vamos voltar à vida antiga. Mas agora vem a questão. Eles, os discípulos, precisavam entender que sem Jesus, a vida deles seria infrutífera, sem êxito. Irmãos, sem Cristo, a nossa vida não tem valor. Sem Cristo, nós não somos nada. Por isso é que Jesus apareceu naquele dia, no local de trabalho daqueles homens. E Jesus tinha um propósito muito especial. O propósito não era apenas uma simples visita. Jesus queria ir mais além. Jesus precisava de restaurar a vida de Pedro. Jesus, em outras palavras, precisava de dar a certeza da salvação ao apóstolo Pedro. Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E havia necessidade de Jesus confirmar Pedro no ministério. Mas como confirmar no ministério alguém que tinha desistido da vida cristã? Por isso é que vamos ler o mesmo livro de João, capítulo 21. Vamos ler os versos 15 a 17. João, capítulo 21, os versos 15 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E a terceira pergunta que Jesus faz a Pedro, que para mim é o ponto de viragem na vida de Pedro. Há muito ruído na sala, mas eu vou continuar. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão então entristeceu-se por lhe ter feito terceira vez: amas-me? Disse-lhe:
Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, aquela terceira pergunta de Cristo, Pedro compreendeu que o amor não é o amor banal que hoje as pessoas dizem que amam e amanhã por qualquer coisa as pessoas já não amam mais. É um amor que suporta a injustiça, um amor que não espera nada em troca, é um amor que supera tudo, todas as crises, todas as dificuldades. Por isso é que Pedro, compreendendo a profundidade da pergunta de Jesus, ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. E é isso que Jesus quer encontrar no nosso coração. Esta sinceridade, para que tenhamos a certeza da nossa salvação. Por isso, a pedir que Pedro cuidasse das suas ovelhas, Jesus estava a restaurar o ministério de Pedro. E o tempo vai adiantado, e nós ainda podemos dizer o seguinte, há algum ruído na sala e eu confesso que... Mas vamos avançar. A queda de Pedro, irmãos, não foi repentina, foi gradual. E às vezes acontece na nossa vida, uma concessão aqui, uma concessão ali, vamos caindo devagar na vida cristã, porque um erro leva ao outro. Ninguém é mau de improviso, irmãos. Nós vamos caindo devagar. E foi assim que aconteceu na vida de Pedro. Fez uma concessão aqui, outra concessão pequena ali, e no momento da verdade, Pedro fracassou. Ninguém estava à espera daquilo. Publicamente, ele negou Cristo. E não foi apenas uma vez. Foram quantas vezes? 3. Por isso é que Jesus teve que restaurar o ministério pastoral de Pedro. E se calhar é o que Jesus precisa hoje de fazer na minha e na sua vida. A restauração do nosso ministério. E alguns irmãos receiam declarar que têm a certeza da salvação, porque às vezes pode cheirar a farisaísmo. Esse irmão diz que tem a certeza que está salvo. Parece algo que não fica muito bem, mas nós, como cristãos, precisamos de ter essa certeza. Nós precisamos sair daqui convictos que estamos salvos em Cristo Jesus. E essa certeza que nós estamos a estudar esta manhã. Porque, irmãos, não ter a certeza da salvação é indicação de falta de fé. E esta falta de fé, muitas vezes, nos leva a apostatar. Porque salvação, certeza e obediência são 3 expressões que são interdependentes, ou seja, dependem uma da outra. Salvação, certeza e obediência. E a salvação, irmãos, só pode ser desfrutada quando temos certeza. E é isso que leva a uma obediência prazerosa. Uma obediência com prazer, não forçada. E a salvação sem certeza é angústia. Salvação sem obediência é presunção. E a obediência sem certeza é legalismo. E nós não queremos isso. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar de todos esses males que o cristianismo vive. O sangue de Cristo é suficiente para que nós vivamos a certeza da salvação todos os dias, meus irmãos. E a certeza da salvação é a base de toda a vida cristã. Eu vou repetir para ver se vocês dizem amém. A certeza da salvação é a base de toda a vida cristã.
está difícil, mas saiu. Sem certeza, o cristão expressará tristeza, dúvida, infelicidade e dará um péssimo testemunho. Sem certeza, a vida cristã será apática e sem envolvimento com a missão da igreja. O resultado será uma vida vacilante ou, finalmente, a apostasia. Não sei se a igreja está a perceber a importância de cada um de nós ter a certeza da salvação no coração. Isso pode nos levar à apostasia. Isto pode levar que tenhamos ou vivamos uma vida cristã sem alegria. Vivermos sem a alegria da salvação. E mais, nós precisamos de expressar esse regozijo, porque isso é salvação, irmãos. Dizer com convicção que eu era cego, mas hoje que? Vejo. Eu estava em trevas, mas hoje estou na luz. Eu era um beberrão, mas hoje não bebo mais. Eu fumava, mas hoje não fumo mais. Porque o sangue de Jesus tem poder para transformar a nossa vida. E é isso que nós precisamos demonstrar às outras pessoas. Porque o cristianismo não é um cordão da sorte, irmãos, para as coisas irem sempre bem. Há dificuldades, há lágrimas, mas também há muita felicidade. Nós vivemos uma paz que eu não sei se os outros que não têm Cristo, como é que eles vivenciam os momentos de maior aperto. Nós superamos as crises, superamos as dificuldades, porque, tal como Jó, nós podemos afirmar: eu sei que o meu Redentor vive. Agora eu faço uma pergunta à igreja. Quando Jó pronunciou essas palavras, Jesus não tinha vindo ainda, ou já? Não. E qual é a certeza que Jó tinha? Que o Messias viria, haveria de morrer e se levantaria ao terceiro dia. O Messias vivia no futuro de Jó. Os irmãos estão a compreender? Quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. E Jó não era judeu. Onde é que ele foi buscar essa certeza da salvação? Eu, Jó, sei que o meu Redentor faz o quê? Vive. E que por fim se levantará da terra. Onde é que Jó foi buscar essa certeza? Não era judeu. Era judeu? Não. Meus irmãos, a certeza da salvação é um assunto sério. Nós precisamos passar tempo com Deus para entendermos a razão e os motivos da nossa presença aqui. E certa vez o apóstolo Paulo também disse: eu, Paulo, sei em quem tenho crido. E disse mais: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa fé é a certeza da salvação que Paulo tinha. Porque não sou eu que vivo, mas Cristo. Meus irmãos, isso não é certeza da salvação? Isso é certeza da salvação que eu estou a procurar transmitir para a igreja. Para que, se estamos num momento de indecisão, de dúvida, que a dúvida desapareça. Estamos num momento de grande aperto, grandes dificuldades. Meu irmão, não pense que você é o único. Somos muitos a vivermos momentos difíceis. Se eu fosse a perguntar a cada um de vocês
as dores, as dificuldades, os momentos menos bons porque cada um tem passado. Não sairíamos daqui. Mas graças a Deus, que em Cristo, Ele supre todas as nossas dores. Jesus supre as nossas dificuldades. E isso é que nos dá a alegria de estarmos a sorrir. As pessoas até pensam que nós não temos problemas, mas estamos cheios de problemas. E se eu perguntasse agora a você, você está seguro da sua salvação? Quantos não tropeçariam nas respostas? Estou a me preparar. Eu acho que estou quase salvo. Estou a tentar, irmão, estou a tentar. Vamos ver. Não estou bem certo, mas vamos ver. Estou no processo, irmãos. Não está fácil. Seriam essas as respostas. Mas eu gostaria de dizer, irmãos, não deixem que algumas coisas privem o teu coração ou o seu coração da paz que Deus quer colocar. Não privem os vossos corações da paz que Deus quer colocar. Porque a dúvida, a nossa incredulidade, tem feito com que Deus não realize muitas coisas na nossa vida. Deus quer fazer grandes milagres em nós, mas a nossa incredulidade não tem permitido o Senhor trabalhar na nossa vida. Deus quer realizar uma grande obra na sua igreja, mas nós não estamos preparados para esta grande obra. Então, não privem os vossos corações, não limitem a ação de Deus na vossa vida. E eu estou a lutar contra o tempo, mas eu gostaria de terminar. Eu conheço a história, mas eu, como tenho dificuldades em memorizar os aspectos fundamentais da história, então eu imprimi para aquilo que é essencial não falhar. E eu peço a vossa atenção. É uma história que foi contada por um pastor adventista e está na revista Adventista de janeiro de 2002. É uma revista em inglês, foi escrita em inglês, está na página 30 e eu procurei traduzir e eu espero que os irmãos consigam compreender. A história é uma imaginação santificada. E o pastor estava a falar com um amigo que era judeu, mas que não acreditava em Jesus. E ele contou essa história. E os irmãos prestem atenção ao que eu vou ler agora. Diz assim: quando eu e minha esposa, Mary Louise, chegamos e entramos na Nova Jerusalém, e os nossos anjos da guarda nos levaram à nossa casa celestial, tudo o que nós víamos era indescritivelmente bonito. Nós passamos por tantas residências encantadoras. Ao caminharmos pela cidade, o nosso entusiasmo aumentava à medida que caminhávamos. Como será a nossa nova casa? Como será a nossa casa na Nova Jerusalém? Perguntava o pastor a Mary Louise. Logo, eles descobriram, quando viraram uma esquina na cidade celestial, os anjos apontaram para uma casa com portas fechadas. Essa é a sua casa, disseram os anjos. E eles se alegraram conosco quando eles abriram os nossos olhos, ou seja, quando eles viram os nossos olhos brilhando de prazer. O jardim era um mosaico de cores e Mary Louise ficou estática. E o anjo disse: nós caprichamos no jardim. E enquanto abria o portão,
o anjo disse: nós sabemos o quanto você lutou para cultivar flores no Arizona. E por isso fizemos um lindo jardim para você aqui no céu. Entrando na casa, perdemos a respiração. Tal era a sua beleza. Paredes de pérolas translúcidas, portas prateadas e polidas, janelas transparentes como cristal. Impressionados com a nossa alegria, os anjos nos deixaram explorar e celebrar a nossa nova casa sozinhos. Agora, meus irmãos, minha esposa olha pela janela oriental e ela vê o nosso vizinho que está do lado de fora, admirando o jardim dele. Vamos conhecê-lo, sugere Mary Louise. Ele parece ser uma pessoa decente. Além do mais, ele tem diamantes na janela e a nossa não tem. Embora Mary Louise não tivesse nenhum diamante e nunca tivesse usado diamantes, ela sempre admirou diamantes. Olá, eu sou o Lyndon, disse o pastor, enquanto estendia sua mão. O jovem rapaz o cumprimentou entusiasticamente. Olá, sou o Jake, diz ele radiante e feliz. E o pastor começa a dizer: eu servi a igreja durante 40 anos no ministério pastoral. Quanto tempo você serviu no ministério? Jake ficou meio confuso, olhou para o pastor e disse: você quer saber se eu era pastor? E o pastor disse: você não é adventista? O pastor pergunta com algum interesse aquele jovem Jake. Adventista? Diz Jake, francamente confundido. O que é isso? O que é isso de adventista? Você não é adventista? Perguntou o pastor, incrédulo. Como pode você viver na minha rua? Como pode você estar aqui no céu? Como pode você ter diamantes na janela? Como pode você ser meu vizinho aqui no céu e não ser adventista? Eu não sei, Lyndon, respondeu Jake humildemente. Eu não entendo isso. Eu não sei. Estar aqui, disse Jake, é maravilhoso demais para expressar em palavras. Depois de um momento de silêncio, parecia que um misto de tristeza toma conta do rosto de Jake e ele disse o seguinte, irmãos: eu era um traficante de drogas. Um traficante? Perguntou o pastor. Sim, eu me sentia profundamente envergonhado disso, mas foi a única coisa que eu aprendi a fazer lá embaixo. Sabe, eu fui ferido na última transação que fiz. E quando estava com hemorragia a sangrar na sarjeta, cheia de lixo, de alguma forma veio à minha memória as histórias da Bíblia que minha mãe costumava me contar. Uma sensação esmagadora da minha pecaminosidade tomou conta de mim e implorei a Deus por misericórdia. Só então, um padre católico romano apareceu. Quando ele me viu, ele se ajoelhou ao meu lado, no meio do sangue e da sujeira, e perguntou: você quer que seus pecados sejam perdoados? Oh, sim, eu quero, eu quero. Eu respondi com todo o meu coração, disse Jake. Isso é tudo que eu me lembro. E é isso que eu recebo.
ele acena com a mão em direção ao seu lar celestial, com diamantes na janela, dizendo: Deus me recompensou com tudo isso, mesmo sem eu merecer. Jake olha para a rua e começa a se afastar, dizendo: Lyndon, há um serviço de celebração na praça central da Nova Jerusalém. Eu só tenho que ir e louvar o meu Salvador, ou então o meu coração explodirá. Virando-se, ele corre, com os seus naipes celestiais brilhando. Mary Louise e eu, e o pastor no caso, voltaram para casa. Eles caminharam silenciosamente de mãos dadas. Mary Louise, diz o pastor finalmente, passei 40 anos no ministério. Dediquei todo o meu coração à obra de Deus. Nunca cortei caminhos. Nunca adulterei. Eu sempre fui fiel a ti. E nem sequer recebemos diamantes nas nossas janelas. Prezada e querida igreja, um lugar no céu não nos é dado por causa de quem somos ou do que fizemos. É um presente para aceitar. Que Deus faça compreender melhor a sua palavra e que a certeza da salvação possa brotar no nosso coração. Ainda que brote devagar, mas que ela nasça e que floresça no nosso coração e na nossa mente. Que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém?